me apresentar, chamo-me Rui Manuel Ferreira Louro, sou natural de Alcanena, mas vivo numa localidade aqui muito perto, que é Bugalhos. A Câmara Municipal de Alcanena, juntamente com a Biblioteca, convidou-me para uma exposição que está aqui patente, para todas as pessoas que queiram ver, dos trabalhos que eu faço em pedra, mais precisamente casinhas de pedra. Tenho aqui cerca de 30 trabalhos que eu executei após o confinamento e tenho muito gosto em mostrar a quem quiser ver, porque estas obras são únicas e são obras que eu tenho muita pressa em mostrar, porque são trabalhos que me dão muito prazer em fazer, mas principalmente em mostrar. Portanto, quem quiser vir é bem-vindo. Começo por apresentar as casas. Vamos começar aqui pela Casa dos Arcos. É a Casa dos Arcos porque tem por baixo deste beirado diversos arcos em pedra. Daí chamar-se Casa dos Arcos. É uma casa que me deu um trabalho muito bonito de fazer, por causa desta configuração da parte do telhado. É uma das, sou franco, é uma das que me deixou muito radiante a ter feito. É muito bonita, é simples e pronto. É daquelas, elas no conjunto são todas bonitas, mas há uma ou outra que sobressai mais. Depois passamos aqui à Casa das Três Varandas. Estas três varandas é referente às varandas que existem na casa, uma, duas, três, portanto daí chamar-se Casa das Três Varandas. Também tem um aspecto muito engraçado, derivado desta chaminé exterior, que dá uma certa graça. É mais uma daquelas que eu também aprecio muito. São trabalhos que eu idealizo e faço conforme me vem à memória. Isto não são cópias rigorosamente de nada, é simplesmente imaginação e criatividade. Eu crio conforme me vem à mente diversos pormenores. Não desmancho, não parto, não destruo. Quando a coisa não corre bem, paro um bocadinho e depois mais tarde volto. Mas sou franco, nunca desmanchei uma única peça daquelas que tenho feito. Depois passamos aqui a esta parte onde estão 4 trabalhos. Temos a Casa do Depósito. É a Casa do Depósito porque tem um pequeno depósito lá atrás, que é o recipiente da água. No tempo que se fazia deste género de construções, como não havia água canalizada, como há hoje, da rede, aproveitava-se todas as águas dos beirados, daí a Casa do Depósito. Também é uma casa com pormenores muito engraçados, que tem sido muito apreciada. Muito bem. Agora passamos à Casa do Alfaiate. Por acaso o meu pai foi alfaiate, infelizmente já faleceu há 13 anos, mas foi alfaiate. Esta casa, eu pus Casa do Alfaiate porque aqui muito perto de nós há um senhor que foi alfaiate, tinha uma casa, não digo igual a esta, mas como era de pedra exterior e eu lembrei-me, pus a Casa do Alfaiate. Tem uns pequenos pormenores, talvez a varanda, talvez o beirado da porta, mas pronto, eu entendi que devia de pôr a Casa do Alfaiate. Também é uma casa com pormenores muito interessantes e estes trabalhos são trabalhos que todos os pormenores dão graça e são muito interessantes e têm que ser apreciados, porque só assim é que se dá realmente o valor ao trabalho que está aqui executado. Depois temos aqui uma outra, que é a Casa do Pátio. Casa do Pátio, que esta, toda ela aqui à volta, tem um pátio, aqui por trás também tem uma zona
que eu entendi de chamar o pátio. Também é uma casinha muito engraçada, com alguns pormenores também muito bonitos. As telhas destas casas são feitas também por mim, uma a uma. Eu inventei uma forma feita dentro de um tubo de inox. Isto é um barro que eu vou buscar aqui perto de Porto de Mós. Aquele barro de fazer os pratos, os copos, as canecas mais precisamente, e os jarros em barro. Isto é moldado, é posto a secar e 3 horas depois estão capazes de aplicar. Portanto, são coladas com cola branca. Depois eu, como há sempre alguns orifícios, eu tenho um recipiente com barro líquido e vou pintando, não é pintar, vou preenchendo os orifícios e depois fica tudo uniforme. Aqui ao lado temos a Casa da Rampa. A Casa da Rampa, derivada desta pequena rampa que aqui está. Esta casa foi feita com alguma influência dos meus netos. Gostaram muito e eu tinha lá em casa alguns artigos que eu comprei feitos em madeira e um dos meus netos viu lá uma bicicleta que por acaso está aqui dentro desta Casa da Rampa. E então tem sido realmente, tem apreciado muito. Todas as crianças dizem: olha ali uma bicicleta! E é realmente uma bicicleta em madeira que lá está dentro. Eu às vezes fico admirado comigo próprio, como é que estas coisas saem. Eu, quando começo uma obra, nunca tenho a noção exata daquilo que está aqui. Tenho uma ideia daquilo que quero fazer, mas depois, no fim de realizar uma peça, eu às vezes interrogo-me a mim próprio como é que isso saiu. E está aqui bem patente como é que saiu. Depois passamos aqui esta mostra, mais 4 trabalhos. A Casa dos Pilares, derivado aos pilares em madeira, aos diversos pilares em madeira. Também muito engraçada. Esta madeira e estes pilares, isto é tudo madeira de oliveira. Eu vou adquirindo alguns ramos de umas oliveiras que eu tenho e às vezes passo aqui e lá, encontro os ramos secos e levo para casa. Isto é tudo madeira de oliveira, que é uma madeira que se trabalha bem e não tem muita influência para ser destruída pelos bichos aderentes à madeira. Aqui o pormenor das caleiras, isto é cana do rio, que eu corto e depois pinto com tinta de zinco. Dá a ideia que é feitas em lata, mas isto também foi uma invenção que eu pensei ao longo dos anos que construo estas coisas e é muito engraçado. Há pessoas que perguntam: isto é feito em chapa? Eu digo que é cana. As pessoas ficam a olhar para mim muito sério. Depois temos a Casa Grande. A Casa Grande porque é realmente grande e é uma casa que eu gostava muito de ter uma assim para mim e tenho também em tamanho mesmo grande, mas quem sabe um dia que eu possa fazê-la, talvez, não sei, mas talvez possa. Isto é uma questão de acreditarmos que isto pode vir a melhorar um dia. Tem aqui o catavento, com as coordenadas norte, sul, este e oeste. É uma casa muito apreciada, porque aqui na parte de trás tem estes pormenores muito engraçados. Tem aqui um tanque, lá está o tal reservatório de água, depois tem aqui um chapelinho com uma mesinha, tem um
uma pressão de madeira, também se utilizava muito madeira para cozinhar, para aquecer as casas. Também é uma casa muito interessante de se ver todos estes pormenores. Eu trouxe estes dois trabalhos mais pequenos porque eu já fiz uma série de trabalhos mesmo pequenos. Tenho um moinho muito grande em casa que eu fiz e tenho esta casa assim deste tamanho. Mas já fiz casas feitas em cima de paralelos de pedra, de calçada, daquela maior. E então trouxe estes dois trabalhos, que por acaso até nem são meus, são uma pessoa amiga que nos emprestou, para mostrar que posso fazer trabalhos mais pequenos. Costuma-se dizer que as coisas pequenas são muito engraçadas e, sem dúvida, essas casas pequeninas são muito bonitas e digo com franqueza, também dão muito trabalho, porque há aqui pequenos pormenores que eu às vezes não consigo pôr com os dedos, tem que ser com uma pinça para poder pô-los lá. Mas pronto, está feito, está feito. Esta casa que aqui está, a casa do estábulo, é uma das casas iluminadas que as crianças apreciam imenso, derivado aos animais existentes na mesma. Isto é um estábulo que eu inventei, tem uns animais que eu adquiro aí numa loja de animais e pus aqui e as crianças ficam muito contentes de ver isto. É raro a criança ainda gosta de um animal e estão aqui vários. Está dois cavalos, está um burro, um cavalo, dois cavalos, e um burro e uma ovelha. Tenho várias casas feitas em tamanho maior, tem muitos animais, mas essas já as pus, mas agora estão em minha casa. Temos aqui a casa da latada pequena, a latada é estas coisas aqui por cima, que é uma latada. Normalmente estes espaços têm verdura, podem ter parreiras, podem ter arbustos, podem ter muita coisa. Mas eu por acaso não pus nada porque para pôr aqui coisas verdes secavam e depois acabava-se por estragar e então não pus nada. Depois passamos aqui à casa dos corrais, que é uma casa que eu idealizei, tem diversos corrais, era iluminada mas a lâmpada não resolveu não funcionar, tem lá uma carrocinha dentro, tem lá uma carrocinha, tem uma mesa ao fundo onde se comia os donos. Depois aqui, lateralmente, tem dois corrais, onde os animais, ou cavalos, ou burros, ou vacas, ou ovelhas, tinham a sua estadia. Depois temos aqui a Casa do Lagar do Vinho, é realmente uma casa muito interessante, porque tem um lagar de vinho, feito ao pormenor, com a prensa, com o tanque, com o almude, com o púcar tirar vinho, com o recipiente onde o vinho corria, daí ser o lagar do vinho. Uma parte para o vinho e outra parte possivelmente para armazenar o mesmo e assim do género. Depois temos a Casa Grande 2. Esta casa também está muito expressiva, muito bonita, tem pormenores muito engraçados, inclusive estas taxas que eu, ao visitar aí uma superfície comercial, vi lá estas taxas, são muito engraçadas e enquadram-se muito bem aqui com estas portas. No meu modo de ver, acho que sobressai e é muito bonito. As portas e as janelas é um pormenor que eu gosto de falar. Eu desenho na madeira a lápis a configuração dos vidros e das almofadas por baixo e depois tenho uma rebarbadora pequenina e isto é feito a quente e fica assim com esta imagem. Eu em minha casa tenho casas com vidros, mesmo com janelas com vidros, mas aqui não está nenhuma com esses vidros. Esta secção aqui também tem diversas, tem a casa do alpendre, porque tem um alpendre ali daquele lado esquerdo, onde eu chamei o alpendre. Também
toda ela com pormenores muito interessantes de ser vistos. Depois aqui, mais ao meio, temos a Casa do Lago. A Casa do Lago porquê? Porque tem aqui um pequeno lago. Tem aqui um pequeno lago que eu também fiz. Costuma ter água, mas agora não tem, por acaso não tem. Também é muito engraçada, segundo os apreciadores. Eu já fiz esta casa há algum tempo. Esta foi feita antes do confinamento. Esta e aquela grande que ali está foi feita antes do confinamento. Portanto, temos aqui a casa do avô, que é esta aqui do lado direito. O meu avô não tinha uma casa como esta, mas eu lembrei-me dele, que era um homem da agricultura, e a casa dele tinha alguns pormenores parecidos com estes. Daí eu pôr a casa do avô. O meu avô tinha um carrinho de mão que acartava a lenha com ele, que está aqui específico, e é um homem que me deixa muitas saudades, o pai da minha mãe, o avô Manuel Mota, e eu lembrei-me dele, então cá está a casa do avô. Pode ser, eu acredito que possa haver pessoas que tenham avós, neste caso, tivessem uma casa parecida com esta, mas não foi o caso do meu avô. Eu só tirei aqui pequenos pormenores relacionados com o meu avô. Depois aqui nesta parte temos a casa da escada grande, uma casa pequenina, com uma escada, eu dei o nome escada grande porque realmente tem aqui uma escada, para mim é grande. É uma casa que tem sido também muito apreciada. Como é que você conseguiu fazer esta escada? Lá está, esta escada, todas estas colagens são feitas com uma pinça que eu tenho grande, eu corto a madeira e depois aplico-a no sítio e fica com esta configuração. É uma casa muito, muito bonita. Isto são estes pequenos pormenores que aqui estão. Isto são bicos das pinhas, aquelas das pinhas dos pinheiros. Eu tiro aquelas partes e eu lembrei-me de fazer isto porque, pronto, dá uma certa beleza. Esta é uma das que eu fiz ultimamente, a casa da piscina. Também tem sido muito apreciada pelas crianças. Também foi feita pela influência dos meus netos. Temos de fazer uma casa, tens de fazer uma casa com uma piscina. E eu idealizei isto e lá está. A casa da piscina. Tem pastilhas. Estas pastilhas que aqui estão são mesmo de piscinas originais. Eu trabalhei na construção e de vez em quando fazia pequenos reparos em piscinas e tinha lá um resto destas pastilhas e apliquei-as aí. Depois temos aqui outra casa agrícola. Também uma casa relacionada com a agricultura, com palheiros, com uns pormenores aqui atrás muito interessantes, que muita gente também aprecia, que é aqui o pormenor da carroça, que está ali. Temos aqui uma carroça que eu também fiz, e lá está mais uma peça feita à pinça. As casas agrícolas naquele tempo todas tinham uma carroça, um carro de bois. Havia poucos tratores, mas havia carroças, havia carros de bois, daí eu pôr aqui a casa da carroça. A casa agrícola que tem uma carroça, exatamente. Agora quase o resto, temos aqui a casa da latada 3, mais uma latada. Esta casa também tem uma configuração muito bonita. As pessoas também apreciam muito esta posição da lateral. Também é uma casa muito interessante. Esta casa também é recente, eu fiz recentemente. Não me perguntem quando, mas tem poucos meses de existência.
chamada Casa da Nora. Eu sou do tempo, quando era muito jovem, aqui em Alcanena e arredores havia muitas noras, que é um poço onde um animal fazia a extração da água. Isto rodava, o animal dava a volta, a água corria aqui para um recipiente, por sua vez ia para um tanque, para aproveitamento para regas, para muitas funções. E então, mais uma vez, cá está, o burro puxava a nora. Eu depois estava com a ideia de pôr aqui uns animais e encontrei este burrinho pequenino e conduz, faz conta que é a mãe e o filho. Depois aqui tem o chamado palheiro da burra, onde o animal depois à noite ia descansar. Depois tem aqui este pormenor lateral, onde tem um cãozinho que as crianças também apreciam muito. Tem o cão de guarda, com a casinha onde ele dorme. Esta peça foi feita há pouco mais de um mês. Esta é uma casa, o Abrigo dos Pastores, é uma casa que ainda existe na Serra de Santo António. Eu passei por lá e fiz uma parecida com o que lá está. Esta foi uma peça que eu doei à biblioteca porque se enquadra com o nosso concelho e achei que estava aqui muito bem neste sítio, e está mesmo. Depois temos aqui uma mais em baixo, que é a Casa da Padeira, porque tem diversos pormenores onde se fazia o pão antigamente, o forno, a amassadeira, tem a pá, tem todos esses pormenores de uma casa onde se fazia pão. E depois temos aqui a Casa da Barra Azul, privada tem uma barra azul. Estas casas não foram lá para dentro porque o espaço também não havia mais espaço, mas estão aqui muito bem. A Casa do Campo 1, também muito interessante, privada aos diversos pormenores. As mesinhas de apoio. Temos aqui a Casa das Latadas, tem diversas latadas, cá está, diversas latadas. Todo este ladrilho também é feito por mim, também é do mesmo barro das telhas. Eu tenho umas pequenas formas e idealizo o que é quero, qual é a dimensão das mesmas e depois corto, ponho a secar e fica como está aqui. Temos aqui mais uma casa de campo, mais uma casa com um cãozinho, mais uma casa com uma carroça e mais uma casa com um burrinho ali dentro, que era o respectivo que puxava essa dita carroça. Pronto, isso são tudo pormenores que eu idealizo e eu acho que ficam muito bem e as pessoas apreciam muito. Esta é mais uma casa de campo. Tem aqui estes pormenores que eu também me lembro do meu avô, a machadazinha de rachar a lenha, o carro mau da cartar a lenha. Pronto. Esta realmente, por fim, é a última que a gente estamos a ver. Como eu há bocado disse, isto está patente aqui até o dia 31 de agosto. Em princípio é capaz de estar mais alguns dias de setembro, mas é uma questão de combinarmos e a quem quiser visitar, o YouTube encontram casinhas de pedra, Rui Louro, e vão ver que encontram uma descrição das mesmas lá. Destas e de outras exposições que eu fiz. Muito resumidamente é isso que eu tinha para vos dizer. E apareçam, se assim o desejarem. Muito obrigado.